Estamos começando mais um podcast itinerante do Arquitetura A e hoje é um dia muito especial, porque nós estamos com o Marcos Caracho no Arquitetura A. Estou muito feliz com a sua participação no nosso podcast. Eu quero perguntar para você, de quando surgiu essa sua vontade de partir para a arquitetura? Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Eu acho que esse gosto pela arquitetura veio de muito cedo. Eu ainda na sexta série, no pré-adolescente, e eu tive um professor que me incentivou muito, porque eu tinha uma letra muito bonita, segundo ele. Eu tinha uma letra muito bonita, sabia fazer letra bastão e sabia lidar bem com transferidor e compasso tal, e gostava de fazer desenho. Então, desenhava no canto da lousa ou ajudava ele a fazer algumas tarefas. Quando ele tinha festas para fazer, eu ajudava, esse tipo de coisa. E daí fui caminhando, né, com esse apreço pelas coisas do desenho, primeiramente. Você já desenhava também nessa época? Eu desenhava, eu era melhor no desenho técnico do que no desenho manual, mas, aliás, até hoje. Naquele período lá, a arquitetura era bem diferente de hoje, né? Assim, era uma área que era bem procurada. Quando você decidiu ser arquiteto e você falou para seus parentes, você é arquiteto, como que foi essa receptividade? O interesse pela arquitetura em si, ele é em decorrência de todo esse encanto pelo desenho e tal, mas foi, na verdade, por conhecer a cidade de São Paulo. Eu ficava impressionado em ver o MASP, em ver os edifícios da Avenida Paulista, esse tipo de coisa. Então, eu acho que muito por reconhecimento. Você vê a arquitetura da década de 70, 60, 70. Como essa arquitetura que tem em Bauru, na Avenida Comendador. Eu vi uma obra dessa, mais horizontal, mais baixinha, assim, toda de concreto, aquilo já me encantava. Eu já gostava daquilo. E quem que eram os arquitetos naquela época que você pesquisava e via obras e você ficava, uau, quero um dia ser... Na verdade, eu olhava algumas revistas, via, mas não me interessava em saber quem que era o arquiteto. Naquele momento ainda não tinha esse tipo de interesse. Eu vinha a ter um pouco morando em São Paulo depois, um tempo. Meu irmão morava em São Paulo, então eu tinha a oportunidade de estar sempre lá e ia vendo e sabendo de alguns. Isso antes já da escolha, né? Já ouvi rumores que o cinema também tem um lastro aí na sua história, né? Sim, o cinema eu acho que tem a ver. Até hoje eu linko muito a minha arquitetura com o cinema. Eu, é, Desde criancinha, minha família sempre teve cinema, né? E foi do meu avô, depois foi do meu pai, né? E eu assistia tudo. Eu assistia na matinê, eu assistia Que à legal. noite, assistia muito filme. E eu ficava muito ligado na questão das construções que tinham no, né, nos filmes. E isso tinha muito a ver com o meu gosto particular de entendimento de espaço, vamos pensar assim, de uma forma mais próxima. E a gente vê bastante nos seus projetos a iluminação, né? Que tem uma característica também muito forte na parte do cinema. Você trouxe um pouco dessa linha para suas obras de arte? Sim, eu acho que a questão da iluminação ela vem do cinema, tanto é que quando eu tenho eu começo a ter meus gostos pessoais por alguns arquitetos. Um deles é Tadao Ando, que é um japonês, arquiteto japonês, que trabalha muito bem com a luz. Que legal. Eu adorava aquilo que eu achava cênico. Eu sempre gostei da arquitetura como um,
uma experiência de espaço onde você, ao você conviver e você ter a experiência sensorial daquilo. E a luz é muito importante para isso. E aí, Caracho, quando surge o Caracho? Porque até então é Marcos, né? E aí surge o Caracho, que todos conhecem, que Uhum. todos admiram. Quando que foi essa virada de chave aí na sua vida? Então, eu acho que termino de fazer a faculdade em Bauru, aqui na Unesp, vou para São Paulo para fazer pós-graduação e atuar, faço estágio lá, tal, mas acontece de alguns pedidos de obra aqui em Bauru. E daí eu faço uma obra no condomínio aqui, Samambaia, na época, faço uma segunda, daí faço uma terceira, e daí começa. E daí eu venho de São Paulo e monto o escritório em Bauru. Quando a gente fala do cinema na sua vida, né? A gente está falando de qual época, que década que a gente poderia mencionar esse cinema? Então, na verdade, desde sempre, né? Porque quando eu nasci, meus pais, meu avô já tinha cinema, o cinema E onde que era o cinema? em Arealva. Arealva. Em Arealva. Você tem alguma lembrança de como era o cinema, quando você Sim, entrava? tenho. Eu participava, eu ficava na sala de exibição. Eu, às vezes, eu que acionava a, o botão da cortina para abrir, daí tinha uns avisos sonoros antes de começar, eu apertava aquele botãozinho. Então eu vivia aquilo, né? Eu gostava muito. Ficava nervoso quando arrebentava uma fita, por exemplo, porque eu sabia que era um problema. Então, queria saber em quanto tempo ia conseguir arrumar para funcionar direito. Era película, né? Película. E aí tinha um Ajudava projetor. até rebobinar. Que legal. E de onde vinha, será? Você lembra, assim, de onde vinha Lembro, esses... lembro. Existia uma empresa em Botucatu que chamava Araújo e Passos. E a maioria dos filmes vinha de lá. Que legal. Que legal. Uhum. Você lembra de algum filme, assim, na época da sua infância que marcou? Ah, são tantos, né? Tinha os western, né? Que eram fortes, presentes, né? Existia... eu lembro de filmes de grande bilheteria, né? Por exemplo, quando era muito pequenininho, né? Dia com Te Amo, por exemplo. Que legal. E o Vento Levou, né? Que legal. Então, existia no princípio uma característica bastante italiana, né? Eu não me recordo se tinha filmes, eu até vi alguma coisa dos diretores que eu aprecio até hoje, como Antonioni, Fellini. Fellini eu lembro que teve. Que legal. Eu lembro de Nosferatu, passou Nosferatu lá também. Mas, não, e daí tem os comerciais, né? Isso já no final da década de 70, começo de 80, daí já os Guerra nas Estrelas, esse tipo de coisa, né? Mas o que fez eu me apaixonar mesmo foi os antigos. Que legal. E a gente vê os seus projetos, assim, eu vejo muito, assim, uma linha bem horizontalizada, assim. Tem alguma relação, assim, com a tela bem wide ali do cinema? Olha, talvez sim, porque eu todo filme eu adorava ver o começo e o final. Para mim era muito importante como começava um filme, sabe? A abertura. Tinha abertura que eu achava linda, entendeu? Aquela letra. Eu sempre gostei daquilo, então acho que tem assim a ver. Tem. Trazendo para essa abertura aí para a arquitetura, seria o quê? Uma fachada? Seria a primeira chegada ali no projeto?
Isso. Eu vejo que os filmes do Almodóvar, por exemplo, que eu aprecio, ele tem sempre um detalhe na abertura, tal. Eu acho muito legal. Eu acho que faz parte do filme a abertura. E a arquitetura é isso, né? Você ter também a abertura, como você chega no lugar. Eu acho que tem a ver. E quando você começou, como que é que o pessoal desenhava os projetos? Olha, meu curso todo foi analógico, né? Analógico. Analógico. Compasso, transferidor, esse tipo de coisa. Grafites de várias espessuras. Depois do projeto feito no papel arroz, transferia, copiava inteiro no vegetal, usando aranha para fazer as letras, tudo. Daí ficava prontinho, daí a impressão era através não me lembro agora o nome da máquina que copiava. E uma pergunta, o arquiteto naquela época, ou até mesmo hoje, saber desenhar, ter uma noção ali de profundidade, de espaço, era um critério importante? Olha, eu não sou um bom desenhista. Meu desenho não é um desenho figurativo tão perfeito. Não sou bom nisso. Mas eu acho que é um desenho expressivo. Então, eu acho que você expressar através do desenho é mais importante do que ter um desenho bonito. Até, vamos pensar assim, quando eu aprecio uma obra de arte, por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante, vamos pensar, Lygia Clark, gosto muito. Não é figurativo, é um abstrato, mas expressa muito e tem muito a ver com o que eu gosto de fazer com a arquitetura. Se você ver as linhas dela, por exemplo, às vezes me pergunto, o que te inspira? Me inspira ver as coisas, ver a cidade, ver os edifícios, o que se faz hoje, o que se fez no passado. Mas uma coisa que, para mim, bate muito forte é visitar uma exposição. Ver uma exposição de arte contemporânea, por exemplo, é uma coisa muito forte. Numa exposição, de onde você tira essas inspirações? Então, na verdade, pela observação, porque você é um agente ali dentro. Aquela leitura não é uma leitura pronta, não é um figurativo que você ali vê vê algo. O algo que está ali colocado é aquilo que você, na verdade, você participa daquilo. Você interpreta, Você né? interpreta aquilo. Bacana. Né? E aquilo tem uma expressividade, que é isso que para mim é forte e é muito importante. Eu lembro que quando eu vi pela primeira vez uma obra do Márcio Galan no Instituto Inhotim, que ele trabalha com a questão da luz através da cor e ausência de cor, para criar as linhas, aquilo para mim é extremamente arquitetônico. Essas coisas me inspiram. Me chamou a atenção um dia você dizer para mim que toda janela precisa ser um quadro, né? Sim, quando eu imagino dentro da arquitetura criar uma abertura, essa abertura para mim é um quadro. É um quadro e eu gosto de sempre pensar o que vai ser visto a partir daquela abertura. Então as aberturas são muito importantes, né? Vamos pensar os vãos, né? Os vãos e os rasgos, porque você tem a questão da luz que entra dentro do espaço e também
o, o quadro que você vê o externo. Você é a relação dentro-fora, né? E o que costuma não poder faltar nesses quadros para você? O que você gosta de visualizar nesses vãos? Então, por vezes, você tem uma bela paisagem e às vezes não. Você tem um espaço às vezes fechado até, mas é importante que você trabalhe muito bem esse quadro para que a experiência seja interessante. São quantos anos já de arquitetura? Olha, me formei em 96, então já são 28, é isso? Quando você olha os seus primeiros projetos do passado e você vê hoje os atuais, consegue ver similaridade ou você sente uma evolução? Você fala, nossa, como as coisas mudaram, como eu também, né, passei a ser um pouco mais. Por incrível que pareça, eu tive a oportunidade de fazer uns projetos bastante interessantes e até, eu diria, experimentais. Eu tive esses que eu acabei de falar, por exemplo, no Jardim Samambaia, eu pude projetar e acompanhar. Então, eu tinha uma ideia que às vezes nem estava contida toda dentro do projeto desenhado, mas eu estava presente na obra para que aquilo acontecesse. E eu acho que esse foi um diferencial. Até hoje, olho para essas obras e vejo elas com muito carinho e respeito pelo aquilo que eu fiz naquele momento, que até superou e muito o que eu imaginava que eu era capaz. Cara, você sabe que tem muita gente que te admira bastante, né? Uhum. Tem muitas pessoas que gostariam de saber qual que é o fruto das suas inspirações, de onde vem tanta criatividade. Por que você acha que as pessoas te admiram? Olha, eu acredito que possa ser, porque eu sempre busco, a cada obra, fazer com que ela tenha um, uma relação com o espaço onde ela está inserida, de forma que ela respeite a cidade, o entorno, o espaço urbano, mas que ela aconteça de fato, ela seja vista. Às vezes não pela questão da, da forma somente ou dos materiais, mas sim talvez pela ausência até, mas é uma forma de expressão dentro daquele espaço. Eu acho que uma das características que eu percebo é isso, você conseguir dentro do espectro de de um conjunto de obras, de você ter uma leitura própria para aquele lugar. Você vê, né? Você sempre tem as limitações, vamos pensar assim, de recursos, esse tipo de coisa que, que, que por vezes, na imensa maioria das vezes, acaba se sendo um elemento que acaba desenhando a cidade. Então, você tem recuo de 5, recuo de 3, e as pessoas usam todo esse recuo
Então, quer dizer, as normas acabam desenhando a cidade. Nas minhas obras, uma coisa que eu busco é transgredir esse tipo de coisa de forma a melhorar, sempre ganhando mais. Talvez isso também seja um diferencial. Eu busco não alinhar, entendeu? Não colocar no limite, criando vazios e cheios. Eu acho que são vários elementos que possa significar a obra. Você viaja bastante, né, Caracho? Qual que é um país que você gosta de ir e que você imagina no futuro que, nossa, como seria bom se o Brasil ou onde nós moramos, né, fosse daquele jeito? É difícil, né? Porque eu gosto de um monte de lugar. Mas eu tenho a Itália, eu tenho até cidadania italiana, tal. Acho que o país que eu mais frequentei foi a Itália. Eu gosto muito da Itália. Eu acho que eu me sinto muito em casa na Itália, né? Aprecio a arquitetura, né? Que de lá tudo, mas não é de lá, por exemplo, que eu tiro tantas inspirações para as coisas que eu faço. Mas alimenta, Que legal. né? Por exemplo, eu gosto bastante de visitar, por exemplo, Nova York. É uma cidade que está em constante movimento, sempre tem coisa nova. Eu acho legal assim para ver as novidades, assim. Acho bem bacana. Então, mas na verdade não tem assim um lugar. Por exemplo, nós estávamos falando sobre a Itália, mas em Milão, por exemplo, eu fui visitar a universidade feita pelo Saná. Eu achei aquilo formidável. A loja da Apple de Milão, que é do Norman Foster, também. Isso falando de arquitetura contemporânea. Então não tem. O mundo hoje ele é global. Existe coisa boa em todo lugar. Você vai para o Chile, por exemplo, tem coisa legal. Todo lugar tem. Então, eu aprecio o antigo e o novo, mas o novo sempre me fascina, porque eu também quero fazer parte desse novo, né? Tem um conceito novo que se fala no mercado que é aquele wellness, né? Que são aqueles tópicos que propiciam uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Aí fala do sono, fala da biofilia ao redor. Você tenta trazer esse wellness para a vida das pessoas nos seus projetos? E quanto que você acha que a arquitetura tem esse poder de impactar na qualidade de vida das pessoas? Geralmente, quem traz esse tipo de atributos, coisas que eu tenho que trabalhar dentro do projeto, é o cliente. Porque, na verdade, é o cliente que ajuda a conceber o projeto. Porque uma coisa é o projeto, outra coisa é a concepção. Porque o cliente, ele participa, né? E alguns clientes, eles têm essa preocupação. Hoje nós temos, cada dia mais eu acho que o cliente ele tem uma verve que o traz com um pensamento diferente, né? Então nós temos clientes vários, né? De vários interesses. E essas coisas hoje são presentes nos projetos, né? Uma coisa engraçada que eu tenho percebido é que, por exemplo, há 10 anos atrás, eu sempre queria fazer teto verde, com grama e tal.
hoje tem cliente que chega aqui e pede, eu queria uma casa com teto verde. É verdade que é térmico, tal, né? Entendeu? Sabe, esse tipo de coisa. Então, as pessoas vêm com já um programa mais definido, né? E tem aquele cliente, por exemplo, que é mais frio, aquele cliente que, por exemplo, eu quero dormir num quarto que é extremamente escuro, aquele outro que pensa mais no paisagismo. Como que funciona, Caracha? Sim, assim como eu disse anteriormente, se tem de várias sortes. Mas e tem uma coisa legal também que acontece, é que alguns clientes chegam e durante o processo ele aprende a gostar de arquitetura. Eu acho que uma coisa que acontece comigo, principalmente vem acontecendo nos últimos anos, é que uma boa parte dos clientes que chegam é que já gosta da nossa arquitetura. E isso para mim é gratificante, porque a referência que ele traz não é a referência de outro, é a referência nossa mesmo, que nós produzimos. Acho isso bem legal. E acontece do cliente olhar uma foto de um projeto que vocês fizeram e falar, Caracha, eu quero que a minha sala fique igual essa. Como que é quando isso Isso, às acontece? vezes ele traz dentro de algumas. Eu trouxe umas referências e tá lá, entendeu? E, e aquela referência foi principalmente quando são pessoas de fora de Bauru, né? Geralmente ela viu alguma coisa e quer conhecer até melhor aquela coisa que foi feita. Se tem aquele projeto que tem aquela foto para eu ver inteiro, né? Mais ou menos isso. Que legal. E aí, nesse decorrer, né, que o cliente passa a gostar, a entender um pouco mais de arquitetura, como que é esse processo? O cliente passa a ser mais participativo, eh, ele passa a entender o porquê dos elementos que você colocou ali dentro da arquitetura. Como que é esse processo? Sim, durante o processo há um entendimento, né, do projeto. Daí ele passa a participar. Tanto é que quando eh, ele, ele mostra alguma coisa, assim, se percebe que ele já está dentro do processo. O que você acha de colocar essa cadeira ou isso aqui? Você acha que funciona? Você percebe que a pessoa está por dentro, está envolvida. Isso é muito gratificante. E o que que nos projetos do Caracho não falta? Luz, seja ela natural ou artificial. Eu gosto muito, eu acho que iluminar, aí tem uma simbiose ali com o cinema, né? É tudo, né? Tanto você tirar proveito da luz, né? Tirar proveito da luz, protegendo, às vezes expondo. Teve uma obra que eu fui sua, que ainda estava em construção. Fui lá olhar, e aí dentro de um ambiente não tinha spot de luz, não tinha nada, e estava claro. Tinha umas saliências ali, umas reentrâncias no teto da edificação, e a própria luz ali do sol estava clareando ali de um jeito gostoso o ambiente. Essa brincadeira a gente vê bastante nos seus projetos, né? Sim, a iluminação zenital, as pessoas às vezes não dão o devido valor. E se você pega um quadrado de 1 por 1 no teto e o mesmo quadrado de 1 por 1 numa parede, dependendo da face ainda da parede, a iluminação do teto ela é muito mais forte, maior, né? Então você tirar partido da iluminação que vem do teto e ela e por vezes ela é cênica, né? Porque o sol vai mudando e vai dando uma graduação interessante ao longo do dia, que também é interessante. Cara, acho 100% do que a gente vê nos seus projetos é pensado? Porque assim, tem coisas que acontecem que a gente fala, uau, eles pensaram até nisso. Não, eu acho que a maioria sim, mas tem
tem algumas coisas que me surpreendem. Eu falo assim, nossa, eu não imaginava que daria esse efeito, sabe? Tem sim, eu acho que tem e é muito gostoso quando algumas coisas que parece que existe uma força para que aconteça, né? É bacana isso. Né? Um exemplo é aqui onde nós estamos, né? Tem uma parte ali do prédio que, de acordo com o horário, ele vai refletir num quadro, né? Uhum. Na parede ali, o reflexo do espelho d'água. Foi pensado nessa? Ou Eu foi uma acho que, surpresa? embora não tenha sido pensado exatamente dessa forma, mas as linhas geométricas que acontecem você nas arestas do edifício como um todo e a questão do espelhamento que o espelho d'água causa, mas a soma desse monte de elemento que, que viram linhas acabam criando um novo desenho. Caracha, como seria a cidade perfeita para você? Como seria um urbanismo perfeito? Então, eu acho que as cidades elas são muito grandes. Para mim, a cidade seria mais adensada, para as pessoas conviverem melhor num, eh, e não ter necessidade de tanto equipamento público, tanto transporte, esse tipo de coisa. Eu acho que a cidade do futuro, a cidade que para mim seria interessante, é uma cidade mais adensada, menor. Você vê, né? Mesmo as cidades antigas, você pega uma cidade da Europa, ela tem 300 mil habitantes, como Bauru, ela tem menos de um quarto do que tem em Bauru. E isso acaba acarretando problemas também. Você tem uma cidade muito grande, a manutenção dessas cidades são muito complexas, né? E então eu acredito que a cidade menor ela faz as pessoas conviverem mais quer dizer, viver mais a cidade, porque as cidades grandes elas ficam bairros muito longes, onde você precisa de carro para ir, carro para voltar e para levar uma pessoa. Você vai para o trabalho, vai para a escola, esse tipo de coisa, tudo longe. Eu acho que uma cidade mais concisa seria melhor. Caracha, você acha que existe uma solução, alguma saída? Porque assim, está cada vez mais verticalizando, construindo, o fluxo de carro aumentando, as ruas com as mesmas patologias ali. Qual que seria a solução? Ou vocês como arquiteto, o que vocês têm conversado a respeito? Eu acho que dentro é, do que já tem, eu acho que a questão seria ocupar o que já existe. Né? Veja bem, o centro de Bauru, por exemplo. Se você não criar meios para ele ser ocupado, cada dia ele vai ficar mais desértico. Lá tem uns prédios tão bonitos, né? Super bonito, Aquele do super. Você INSS ali vê, é tão lindo. um dos trabalhos que eu fiz na escola, eu tinha que escolher um edifício para desenhar. Eu fui lá no fórum e a partir do fórum desenhei o prédio do INSS, que eu Que achava lindo. legal. Ele é Né? bonito. E são vários, né? Você tem os modernistas, que é o fórum, o prédio do INSS, mais alguns. E você também tem os prédios da linha férrea, né? Que são de outro momento. Na verdade, você não precisaria comprar ou construir prédio para ocupação pública. Você já tem. É só ocupar. E quando que você acha que começa a surgir essa questão nas cidades, cara? Acho de começar a não olhar muito para o centro, olhar mais ali lá do sul, para a questão do desenvolvimento da cidade. Na verdade, é, eu acho que a questão é a questão imobiliária, né, que se coloca.
que se coloca como solução para os problemas, por exemplo, com segurança, esse tipo de coisa, os problemas, e isso daí se busca alternativas onde, na verdade, poderia ser de forma diferente. Porque cidades menores meio que tudo gira em torno do centro ali, né? Parece que Uhum. fica mais, de fato, aconchegante, né? Porque é o seguinte, né? Quando você pega uma cidade, por exemplo, voltando às cidades europeias, onde você não tem o shopping dentro da cidade, ele fica na periferia, né? Na parte periférica da cidade. O centro, ele continua vivo, né? Então, se você não ocupar, ele morre. E em termos assim da questão da verticalização das cidades, você acha que é uma Eu solução? acho que a verticalização é uma solução. Eu acredito muito na verticalização. Eu acho que é um absurdo até você ter um monte de casinha, um terreninho, entendeu? Ocupando espaço cada dia mais longe. Eu acho que a verticalização ela é interessante do ponto de vista urbano. E em termos assim de espaço? Porque antes é aquela cultura, eu prefiro casa porque tem mais espaço. O que que você acha que falta na verticalização ainda para as pessoas começarem a entender que é possível sim viver bem? É que, na verdade, eu acredito que as pessoas não confiam na cidade que tem. Mas acho que a prova disso é que todos os condomínios, hoje, o que ele tem de mais apelativo é a questão dele ser um clube. Ele ter áreas comuns, com piscina, com esse tipo de coisa. Você lembra do clube que existia lá atrás, que era o clube da cidade? Bauru teve o tênis clube, teve o BAC dentro da cidade. Onde eles estão? Eles ainda existem, mas os condomínios, eles vendem essa ideia de clube. Por quê? Porque os pais se sentem mais seguros tendo os filhos convivendo dentro de um condomínio. Ele pode andar de bicicleta ali e tal, como se fazia no passado, na rua, fora do condomínio. Vou dar um exemplo aqui, Caracho, onde eu morava. Não existia arquiteto. Quem decidia o formato da casa era, às vezes, o mestre de obra, o pedreiro. A arquitetura em si, hoje, é acessível a todos? Você acha que já virou uma área específica para uma população específica? Olha, infelizmente, ela é para um público menor, né? É restrito, né? Não deveria ser, mas é. Assim como tudo no Brasil né? Mas eu acho que falta políticas públicas para dar acesso à população, para que tenha profissionais para trabalhar para para outro público, né? Você já imaginou construir numa cidade um dia? Até tem uma tenho algumas ideias de vez em quando, algumas coisas que quando eu vejo se resolvendo, por exemplo, Bauru, né? Eu acho que Bauru, se não enfrentar o problema, a questão viária, com, com assertividade e rápido, Bauru vai sofrer muito no futuro. Tá aumentando muito o fluxo de carros, né? O Uhum. trânsito tá ficando bem caótico. Uhum. É um caminho sem volta, não sei. Eu não vejo ainda o Brasil com menos carro. Engraçado isso, né? Até lá fora a gente consegue imaginar um pouquinho. Porque o transporte É efetivo, né? Público. público é bom. É muito bom. Uhum. E as pessoas ainda, eu acho que precisa perder um pouco desse hábito de ter um ou dois ou três veículos, né? Um para cada um. Ainda o brasileiro tem esse hábito, né? E para a grande maioria,
ele vai embora para casa e não volta, né? Ele trabalha, daí ele vai embora para o bairro distante e não volta para à noite, para ir no cinema, para esse tipo de coisa, né? É só um público que faz isso, né? É só um, público mais restrito que tem essa mobilidade. Mobilidade é para poucos. Infelizmente. É. E essa turma que está começando a arquitetura agora, uma nova geração, né? Está se formando muitos profissionais de arquitetura. E diferente do passado, hoje tem muitas facilidades. Tem o BIM, tem agora a inteligência artificial entrando muito forte. O que você daria de conselho para essas pessoas? Eu acho que tem uma coisa que é bastante importante, é pensar na questão dos materiais. Hoje a construção está ficando muito cara e existe possibilidades de se construir mais barato. Eu acho que as pessoas têm que se atentar para o que tem e desenvolver mais materiais, entendeu? Experimentar mais. Na verdade, eu acho que é isso. Nós estamos com um método construtivo que muito caro. Qual que é o método construtivo que você vê que pode ser o futuro? Steel frame, wood frame, no Brasil, Eu pensando aí acho na... que qualquer sistema que possa deixar uma construção mais leve, eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, né? Por exemplo, você tem coisas que, em função de ter limitação comercial, ele ainda é cara. Por exemplo, se você comparar uma parede de drywall com uma parede de tijolos, ela tem o preço muito parecido ainda e que não justifica, né? Então, eu acho que e tem pesquisas, tem materiais, por exemplo, o pessoal da USP de São Carlos desenvolveu um material muito legal para proteção térmica. Tem muita coisa acontecendo, só que elas estão demorando a chegar. E você costuma usar nos projetos? Olha, eu gosto muito de experimentar. Eu gosto de soluções diferentes. A inovação é algo que te agrada, então. Me interessa a inovação. Você gosta da Gosto. inovação. Então você acha que ela não vem para atrapalhar, ela vem para Não, somar de mesmo. forma alguma. Mas eu acho que existe também, por parte do consumidor, um certo preconceito, né? Engraçado que o brasileiro ele vai para os Estados Unidos, as casas são todas de drywall, USB, e ele acha legal. E daí ele vem para cá e ele faz uma casa convencional. Alvenaria, né? Ainda tem... É mais uma questão cultural, então. Acho questão cultural. Uhum. E vocês, como formadores de opinião, pensando em você, tem uma voz muito forte na cidade. E eu já ouvi arquitetos dizendo que fica muito atento com os materiais que você utiliza. Vendo essa força sua, você costuma provocar essas inovações? Sim, eu costumo conversar com o cliente, tentar explicar, mostrar essas possibilidades. E a gente tem tido até que bastante sucesso nisso. Nós estamos com um grupo de projetos, uma safra de projetos bastante interessantes acontecendo no momento, que leva em consideração novas tecnologias, madeira laminada, outros tipos de piso, possibilidades. Gostamos de experimentar. Já estamos chegando no finalzinho do nosso podcast. Conversei bastante com você, pensando aí nos alunos de arquitetura, nas pessoas que no futuro querem ser um caracho.
Quais foram as premissas do passado? O que você, olhando o seu passado e vendo hoje o seu presente, o que você manteve? Qual foi a sua fórmula do sucesso? Eu acho que a atenção para o espaço e a atenção para a beleza. Eu acho que a gente busca a beleza. Que tipo de livro qual livro que o arquiteto seria indispensável um arquiteto? Eu acho que, na verdade, a cultura, de uma maneira geral, ela é importante, né? Desde ler uma poesia, tudo que puder abrir a mente, fazer, alimentar, né? Ver um bom filme, ver uma exposição, eu acho que tudo soma, tudo agrega. Na verdade é o seguinte, né? É abrir os horizontes, assim, né? É surpresa talvez agora para você responder, mas um livro por Marcos Caracho. Nossa, Um livro por só Marcos Caracho, que eu mais gostei da vida. Pode ser, Meu Deus. seria legal. Olha, eu sou fã, sou fã do músico Chico Buarque, mas eu acho que a escrita do Chico Buarque, assim como do João Cabral de Melo Neto, que sempre gostei muito, para mim foi uma surpresa muito agradável. Então eu fiquei fascinado desde o estorvo que ele escreveu. E acho o livro dele, para não citar outros, né, para não lembrar. São várias. O Leite Derramado de Chico Buarque, eu acho que é fabuloso. Acho que nem os brasileiros se deram conta que o Chico Buarque talvez seja o melhor escritor do que talvez músico. Que legal. E uma música por Marcos Caracho? Uma música também é difícil, porque eu gosto de vários autores e tal, mas eu acho que você tentar em função Trilhos Urbanos, Caetano Veloso. E um filme? Um filme. Nossa, são tantos, né? Vamos pensar. Vou pegar um filme que eu vi recentemente e estou muito... penso bastante nele. Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Que bacana. Porque tem tantos lá atrás, né? A música te inspira também nos seus projetos? Sim, eu sou apaixonado por João Gilberto. João Gilberto, para mim, Tom Jobim, João Gilberto, Caetano Veloso. Para encerrar, como você imagina a arquitetura do futuro? Eu imagino ela fazendo uso da tecnologia, mas ela tendo uma característica mais individual, sabe? Você vai ter possibilidades de você fazer algo para você, com a sua identidade mesmo. Não vai ser, eu acredito que menos coletivo até. Você vai conseguir fazer a sua cápsula ser sua, com a sua cara. Que legal. Que as famílias estão reduzindo também, né, Caracho? Uhum. Hoje as pessoas moram-se menos pessoas, né? Uhum. Dentro dos ambientes. Não sabemos, né? Isso penso que você vai ter possibilidade para fazer as coisas com mais facilidade. Então, para você fazer as coisas do seu jeito, vai ser muito mais fácil. Toda essa tecnologia e todo esse futuro que está por vir vai deixar as pessoas mais felizes? Olha, isso eu não sei dizer.
Eu acho que toda mudança gera um certo. Eu sinto nesse momento um certo. As pessoas com um pouco de. Elas são mais duras, estão. Existe muito ódio. Parece que isso é o que, que na verdade, isso é o que mais aparenta ser uma característica do momento, né? Mas eu acho que as pessoas vão se livrar disso, porque as pessoas não suportam. O ser humano é assim, né? Ele vai, ele, ele passa por um ciclo, como eu disse, depois aquilo vai se exaurindo e ele busca uma outra coisa. Eu acho que tudo tem seu tempo. Eu acho que as pessoas vão saber tirar partido de tudo que, que virá de tecnológico para o seu bem. Assim como nós fizemos isso, né? A humanidade, se imagina, depois da Revolução Industrial, a loucura que foi, o êxodo rural todo, tem que se ajustar àquele momento. Depois veio as tecnologias, luz elétrica, depois parecia que as pessoas não iam se ajustar, né? Eu acho que a pessoa que viu a TV pela primeira vez, talvez assustou com aquilo. A Que TV vai legal. acabar com o cinema. Não acabou com o cinema, né? As pessoas vão até hoje no cinema. Fala Não. que Não, e você tem outras possibilidades, né? Você não tem que ficar na frente da TV para esperar o horário, né? Como fazia. Isso veio do rádio já, né? De ter a programação. A TV meio que virou o rádio com imagem, né? Agora não, são outras. E assim vai. E as pessoas vão se adaptando e vai. Eu acho que o mundo, se você olhar numa perspectiva do tempo, só melhora. Tenta imaginar há 200 anos atrás, a medicina, tudo que ela tem hoje. Então, o mundo só melhora. Eu sou otimista com as coisas. muito obrigado pela participação no nosso podcast itinerante. Foi uma aula aqui com você hoje, hein? Eu quem agradeço pela oportunidade. Fazia tempo que você já Uns 7 me anos, mais ou menos, viu, chamava. Caracho? Uns 7 Isso aí. anos. Mas Mas foi aconteceu. bom. A gente fica com esse gostinho de quero mais. E aí, quando chega na oportunidade, a gente dá mais valor, eu acho. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Hoje, o nosso podcast itinerante foi com o Marcos Caracho. E espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês no próximo episódio do Arquitetura A.